Olá, Filmmaker! Se você é novo no DaVinci Resolve, provavelmente está se perguntando como é que você configura a resolução e a proporção da sua timeline. Ele é bem diferente de como funciona no Premiere Pro e no Final Cut X, mas não é um bicho de 7 cabeças. Nesse vídeo a gente vai aprender como configurar a resolução dentro de Project Settings, como a gente pode também configurar a resolução de exportação e como a gente pode utilizar Pillar Box e Letterbox para adaptar a proporção do filme, deixando ele numa proporção mais cinematográfica. Vamos lá? Atualmente a gente consegue ver que já tem uma timeline criada com vídeos colocados dentro dessa timeline. Se eu acessar aqui meu Smart Bins na categoria de vídeo e eu colocar aqui algum desses vídeos, eu posso ver nas colunas de metadado que ele tem 1920 por 1080 de resolução. Quando eu comecei a fazer a colorização, eu peguei esse material 1920 por 1080 e coloquei numa timeline. Então essa timeline está aqui no meu Smart Bin de Timelines, a parte de resolução também é 1920 por 1080. Se for essa resolução que você quer, então quando você importa o material com uma certa resolução e você adiciona uma timeline, essa timeline já virá com as configurações do vídeo. Inclusive vai aparecer uma pergunta dizendo, você realmente quer alterar a sua timeline para as configurações do vídeo? Se você dizer que sim, ele vai assumir a resolução do vídeo original, que é muito bom para a maioria dos casos, porque você mantém a mesma qualidade que foi gravada, que é o máximo de qualidade que você tem. Isso também tem a opção de dizer que não na janela que vai aparecer, dizendo que você não quer alterar para que seja igual ao vídeo que você está colocando na timeline, está adicionando na timeline. Quando você escolhe a opção não, ele vai manter a resolução que já estiver configurada no seu Project Settings. Você vem aqui embaixo na engrenagem, que são as configurações do projeto, e você vai ter aqui em Master Project Settings, as configurações principais, a opção de resolução da timeline. Então você tem duas opções. Na hora que você coloca um vídeo na timeline, na primeira timeline, primeiro vídeo, você já assume as configurações desse vídeo, mantendo a qualidade igual ao original, ou você pode configurar tanto antes quanto depois, vindo em Master Project Settings Timeline Resolution. Aqui ele vai sugerir algumas configurações diferentes. Você pode assumir qualquer uma dessas configurações, tem bastante variedades aqui, desde formatos SD até formatos HD e formatos 4K, tem configurações para TV e configurações para cinema, ou você pode customizar, escolhendo aqui em cima a opção Custom, e adicionar qualquer valor aqui embaixo. Então você pode adicionar qualquer proporção que você quiser, qualquer valor de largura por altura que você achar necessário. Por exemplo, você está fazendo um vídeo para mídias sociais, para redes sociais. Esse quer ele no formato quadrado, para que ele tenha um encaixe legal dentro do Facebook e do Instagram. Você poderia vir aqui e colocar, por exemplo, 400 pixels por 400 pixels. E ele vai assumir essa nova proporção. Coloquei 400 por 400, clico aqui em salvar. Ele atualizou as configurações da timeline. Já consegue ver como ele virou um quadrado e cortou parte do vídeo. Se eu olhar aqui nas configurações da timeline, eu posso ver aqui em resolução que ele ficou 400 por 400. Se eu voltar aqui na engrenagem e eu colocar outro valor, ele vai assumir o novo valor. Vou colocar agora 800 por 800. Clique em salvar. Você consegue ver como ele faz um corte no vídeo. Quando ele faz esse corte no vídeo, você pode configurar como ele irá cortar na parte de Image Scale, no final de Image Scale. Se você tiver diferença nas resoluções entre os arquivos, o que você quer assumir? Você quer que ele centralize e faça um corte, que é o que está acontecendo atualmente. Eu quero que ele faça uma escala completa com corte. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo retangular, mas eu tenho uma timeline quadrada. Ele vai fazer com que o vídeo ocupe totalmente a timeline quadrada e despreze as laterais. Aqui é que vai ter o crop. Se eu escolher a próxima opção, escalar inteiro para caber, ele vai fazer com que a sua timeline quadrada continue quadrada e seu vídeo retangular fique dentro dessa timeline quadrada com letterbox em cima e embaixo. Então você vai ter aqueles retângulos pretos em cima e embaixo. E se escolher a última opção, ele vai esticar o vídeo, estragando o vídeo. Ele vai fazer com que o vídeo fique achatado dentro do quadrado, ou se fosse um retângulo mais largo, está fazendo algo mais anamórfico, ele vai esticar o teu vídeo para as laterais. Nesse caso, eu vou colocar aqui, escalar completo com corte. Clique em salvar, e aí ele já atualiza, a gente consegue ver que ele encaixa aqui completo e tem cortes nas laterais. Por exemplo, aqui eu estou em 800 por 800. Se eu colocar 400 por 400, a gente vai ver que visivelmente o vídeo vai encaixar da mesma maneira, porque continua sendo proporcional a um quadrado. Clique em salvar. E ó, ele continua com a mesma proporção,
então ele tem basicamente o mesmo encaixe. Eu vou voltar aqui para a opção que eu tinha antes, 1920 por 1080, que é o nativo dos vídeos que foram gravados. Clique em salvar e ele já ajustou aqui novamente. Imagine que você quer um formato que não é proporcional ao seu vídeo, que nem a gente está fazendo com 400 por 400. Você vai ter uma perca das laterais ou de cima e de baixo. Você pode renderizar nesse novo formato, tendo essa perca, ou manter 1920 por 1080, mas se você quer dar essa sensação de proporção nova, você pode manualmente aqui dentro do DaVinci Resolve colocar um letterbox em cima e embaixo. O seu vídeo vai continuar sendo 1920 por 1080, mas ele vai ter um aspecto diferente por causa que ele vai ter barras pretas em cima e embaixo. Para você fazer isso, você vai vir aqui em Timeline, Output Blanking, e você tem algumas opções diferentes. Por exemplo, uma opção bem cinematográfica é 2x35. Você marca aqui 2x35 e ele vai adicionar um bars em cima e embaixo, um black bars em cima e embaixo. Nesse caso, ele renderizaria ainda 1920 por 1080, mas teria uma barra preta em cima e embaixo. Ele não está redimensionando de fato a timeline. Se você quisesse de fato redimensionar a timeline, você viria aqui na engrenagem e colocaria o valor que você quer. No caso, seria 1920 por 816, se eu não me engano, para ter essa mesma proporção. Vou clicar em salvar, e ó, ele fez aquela proporção e ficou com as barrinhas aqui dentro, que a gente não precisa dessa vez. Então poderia voltar aqui Timeline, Output Blanking e resetar para tirar ele. Se você não souber a proporção que você tem, basta fazer o cálculo. Se você quiser chegar num valor de proporção, você quer, por exemplo, 2.35, você vai fazer 1920 dividido por 2.35 e vai dar 817. Mais ou menos o valor que eu pus, 816. Bom, seguindo lá, eu vou voltar aqui em 1920 por 1080 e vou clicar em salvar. Outra opção que você tem também, quando você tem uma proporção diferente, no caso eu vou manter a proporção diferente com Output Blanking, é reposicionar as cenas para que elas encaixem da sua melhor forma possível. Então eu vou vir aqui em Color, e imagine que eu quero reencaixar essa cena para ela ter um enquadramento melhor. Deixa eu pegar essa, por exemplo, que está cortando aqui o teto. Quando você quiser reposicionar a cena, você vai vir aqui na opção de Resize. Você pode escolher em que nível que você quer fazer isso. Você quer fazer no nível do nó ou no nível da edição. Eu vou fazer aqui no nível da edição. E aí vai aparecer aqui as opções de controle de posicionamento. Aqui eu quero ajustar o tilt. Aí eu posso subir e descer a cena até posicionar ela da melhor forma possível. Aqui eu coloquei menos 76. Eu vou colocar aqui no outro corte também o mesmo valor, menos 76. Menos 76. E aqui a mesma coisa. Vou clicar aqui na caixinha. Menos 76. E daí eu reposicionei aqui o enquadramento para essas cenas. Para finalizar, uma última opção para redimensionar também seria em Delivery. Se você quiser, na hora de exportar, escolher variações de tamanho na exportação, você também pode fazer por aqui, pela aba de resolução. A diferença é que se você vai redimensionar aqui por um valor não proporcional, você não vai ter a opção de reenquadrar, porque ele está fazendo isso na finalização. Eu prefiro fazer antes, ajustar na timeline, vir aqui em Color e ajustar as posições usando aqui a opção de Node Size, usar aqui a opção de Sizing, e depois eu vou em Delivery e renderizo nas configurações que eu escolhi. Porém, se você está com pressa e quer redimensionar por aqui, também é uma opção. Imagine a seguinte situação, a timeline está em 4K UHD. Então eu vim aqui na engrenagem e vou escolher essa resolução. Imagine que eu tenho em 4K UHD. Clique em salvar. E eu quero exportar uma versão em 4K UHD, então clico aqui em adicionar a Render Queue e ele adicionou a fila de render em 4K UHD. Mas eu quero também uma configuração que seja exatamente metade proporcional. Assim eu não preciso reposicionar a cena, só ele vai fazer um scale down, ele vai diminuir a escala. E daí eu clico em adicionar Render Queue. Agora eu tenho duas configurações, uma vai sair em 4K, uma vai sair em Full HD e ele vai proporcionalmente redimensionar. Ele também pode fazer cortes. Se você colocar aqui, por exemplo, Custom e colocar aqui 800 por 800, como eu havia falado, ele vai cortar a cena para você. Quando você tiver configurado aqui todas as opções para fila de render, basta selecionar os renders e clicar em Start Render e ele vai fazer cada uma das configurações de tamanho diferentes que você pediu daí na saída. Um ponto importante para levar em consideração é que você tem uma configuração de timeline por projeto. Você vem aqui em Master Project Settings e define a sua timeline. Não é como outros softwares como Final Cut e Premiere que você pode fazer cada timeline com a sua própria configuração de resolução. Ele tem uma resolução padrão para o projeto.
Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar. Aqui no canal tem diversas outras dicas de como utilizar softwares de edição de vídeo e de finalização e também de fotografia. No canal da TreinoWeb eu também estou postando todo dia junto com os outros professores diversas dicas legais. E se você quiser aprender a escolher um monitor, seja um monitor para início de edição ou um monitor profissional de color grading, acesse o canal da Produttini. Eu e o Henrique Cestaroli, o dono do canal Produttini, conversamos sobre como escolher um monitor profissional. As dicas são muito boas e ele tem diversas outras dicas também para vocês filmmakers iniciantes. Então acesse lá o canal Produttini. Se vocês gostaram então da dica, voltem sempre. Eu encontro vocês na próxima aula e até mais!